Olá pessoal do oitavo ano, sejam muito bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre o nosso retorno, o nosso começo, o nosso recomeço, tá? O nosso ano está recomeçando com toda a força, com todo o gás, tá? E vamos lá, com toda a energia positiva possível que a gente conseguir arranjar por aí, tá? E a que for negativa a gente converte ela, com certeza. Então olha só, professor Jennifer Barroso na área, tá? Saudações ao povo do oitavo ano, saudade de vocês. Aula de matemática, dando continuidade ao que a gente trabalhou em sala de aula, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre um assunto que já foi trabalhado em salas, que já foi resolvido alguns exercícios, tá? Só para a gente dar uma introdução e dar aquela alavancada no nosso assunto, beleza? Então, a aula é sobre o módulo 5, equações e inequações do primeiro grau, certo? Por primeiro, a ideia da definição de uma equação. Uma equação não é só em x, tá? Apesar da gente trabalhar com matemática, acha que toda equação começa com x, não é. Aí é uma longa história por que se usa mais o x do que as outras variáveis, outras letras. Você pode ser uma equação em qualquer variável, em qualquer letra. Essa variávelzinha representa um valor desconhecido, né, que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Nas expressões algébricas, às vezes não dá para a gente definir esse valor, a não ser que ele vem dado para a gente substituí-lo e encontrar o que chamamos de valor numérico da expressão, certo? Então, a definição de uma equação é o seguinte: é uma expressão algébrica, esse algébrica significa que há letras na tua sequência, na tua sentença matemática, que contém uma igualdade está aqui. Às vezes você tem uma expressão algébrica que não é uma equação, é apenas uma expressão com algumas variáveis, algumas adições e subtrações, em que você pode simplificar ou reduzir ela a termos semelhantes e aquilo que você já sabe fazer, né? Dividir, multiplicar, elevar ao quadrado e tal. Mas, para definir o valor dessa variável, é necessário que a gente tenha uma igualdade. Tá? Fazendo uma leitura do que está escrito na equação, a ideia é o seguinte: se eu fosse interpretar isso em um texto matemático, trazendo lá para a forma verbal, o número desconhecido que subtraindo 14 é igual a 8. Qual é esse número? Então, traduzindo para a equação, x menos 14 igual a 8. Então, essa variável assume um valor desconhecido. Tá? É claro que nesse início a gente está trabalhando com uma equação simples, direta, já montadinha para você. Mas na frente nós vamos aumentar um pouquinho o nível, em que a gente vai trabalhar com questões contextualizadas. Certo? Vamos então entender o que é isso. Beleza, qual seria esse valor de x? Para você resolver uma equação como essa, você sabe o que vai acontecer. Você pode raciocinar nessa aqui, por exemplo, de forma mental, né? Você sabe que o número menos 14 para dar 8, você faz o cálculo direitinho e consegue definir aqui, né? Se não me falha a memória, o número é 22, é isso? 22 menos 14 igual a 8. Claro, né? Você sabe fazer isso mental. Como seria o procedimento, então, dentro dos padrões? Lembra lá daquela fórmula que eu ensinei para vocês, né? Que é uma fórmula que alguns estudiosos às vezes consideram que vai confundir o aluno, mas a gente concordou que seria esse método que a gente adotaria, que é o método tradicional. Preste atenção, bastante atenção no que vai ser feito. X menos 14 igual a 8. Então, o que você vai fazer em todas as equações? X menos 14 igual a 8. Reescrevi, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Só copiei e colei. Né? Então, vamos lá. O que você faz aqui? Esse 14 está no da igualdade, ou seja, está no primeiro membro. Lembra lá? Primeiro membro, segundo membro. A igualdade define quem é o primeiro e quem é o segundo. Ok? Vamos lá para cá. Então, olha só. Passa-se 14 para depois a igualdade. O 8 já está lá, continua com o mesmo sinal, positivo, né? Quando não aparece é positivo. O 14 está antes, vai para depois a igualdade com o sinal positivo. Certo? E agora você faz uma soma tranquila. X então é igual a 8 mais 14, que é igual a 22. Beleza. Olha só. Vamos entender algumas coisinhas aqui. Quando você encontra o x igual a 22, esse x aqui, esse valor dessa variável, que poderia ser qualquer letra, tá? Sempre vocês pensam que não pode, mas pode ser qualquer variável, é o seguinte, ó. Esse x é chamado de raiz da equação. Então, o valor de x, no caso x igual a 22, isso aqui é a raiz da equação. Ou seja, é o valor que a equação pode assumir, que o x pode assumir. Nessa sentença, é o único valor dentro do conjunto numéricos
que pode assumir o valor de x é 22. Nenhum outro valor vai dar esse resultado nessa sentença, e outras podem acontecer. E aí, essa raiz aqui que a gente acabou de encontrar, o x, ela é conhecida como o conjunto solução da equação. O conjunto solução da equação são os valores que a variável pode assumir, ou seja, a raiz da equação, tá? O valor da variável que é essa equação. E aí tem a representação do conjunto solução, representado, né? Solução, letra S, conjunto solução igual. Coloca sempre entre chaves e coloca o valor da variável que você encontrou. No caso, você encontrou 22, x igual a 22, logo o conjunto de solução dessa equação é 22. Beleza. Tem um outro conjunto que a gente trabalhou lá no início, que é o chamado de conjunto universo, um todo, ou seja, é todos os valores possíveis para essa variável. Ela só vai estar inserida dentro desse conjunto. E aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Lembram? Volta lá na ideia dos conjuntos numéricos. Verifique qual é o símbolo do conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais. Tá? Foram os 3 conjuntos que nós trabalhamos até aqui. Mais na frente você terá o acesso a outros conjuntos, a outras informações, como por exemplo os irracionais e os reais. Tá? Já adiantando para vocês, os reais são todos os números que vocês conhecem, estão conhecendo pares. A matemática trabalha dessa forma. Primeiro eu conheço os naturais no 6º ano, racionais no 7º e 8º. E no 8º a gente aplica em algumas equações. Beleza, esse conjunto universo vai ser um conjunto em que ele vai te dar todas as possibilidades e o resultado dessa equação. Se a equação diz que o conjunto universo é os naturais, a solução dessa equação tem que ser um número positivo, tá? Inteiro positivo, ou seja, todo número maior que zero. Aquele número que você usa para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao infinito. Quando você encontra um conjunto de solução dentro dos números inteiros, e aí você pode ter o número negativo também. Se for racionais, aí é todo e qualquer número que você conheceu até aqui. Número negativo, positivo, fracionário, forma de número decimal, porcentagem, estão dentro do conjunto dos números racionais. Faça uma revisão sobre os conjuntos numéricos, ok? Não deixe de fazer. Então, o conjunto universo, todos os valores que a variável podem assumir. Beleza, pessoal? Chegamos aonde eu queria, onde eu havia prometido há um momento atrás. Então, é o seguinte, olha só. Chegamos então na inequação. Como a equação é equação, equivalência, é uma igualdade. A inequação, lembra lá do que esse in significa antes da palavra, que é o contrário da inequação. Se a equação é uma igualdade, a inequação é a desigualdade, tá? Definição de inequação: uma desigualdade na variável x. Eu simplifiquei aqui, resumi na variável x, mas pode aparecer também em outra variável, né? Mas geralmente quando a gente anota uma inequação, de fato é em x. Para melhorar o raciocínio, fica mais fácil chegar na solução do exercício, tá? Que pode ser reproduzida em uma das seguintes formas aqui abaixo, tá? Eu coloquei as 4 formas de como ela pode aparecer e vou esclarecer para vocês cada uma delas, ok? Eu coloquei as 4 devido à questão do sinal. Esses sinais que aparecem aqui no lugar da igualdade, ela tem a mesma representação de uma equação do primeiro grau. A questão é que no lugar da igualdade, da equação, equivalência, nós temos a desigualdade. Nós temos sinais de maior que, menor que. Nós temos sinais de maior ou igual, menor ou igual, certo? Lembrando lá da posição dos sinais, né? O ladinho aberto representa sempre o lado maior. E a leitura, né? Você observa a leitura do sentido que aparece. Se está aberto para lá, você vai ler maior que. Se está aberto para o lado contrário, menor que. Então tá, esse A e esse B são os chamados coeficientes da variável. Ele pode assumir os valores inteiros que a gente estudou até aqui, inteiros dos números racionais. Qualquer valor ele pode assumir o 2, o 3, o 4, sucessivamente, tá? Esse x aqui é a variável da tua inequação, tá? Pode ser também qualquer letra. Eu, como eu falei, deixei em x só para ficar fácil o raciocínio. Aqui, menor, maior ou igual, menor ou igual. Com o seguinte cuidado, pessoal, nesses sinais de maior. Quando ele falar maior que, por exemplo, maior que 6, vamos supor uma ideia aqui. Se o x aqui for maior que 6,
Tá? Significa que o conjunto de solução para essa equação são todos valores maiores que 6. Não inclui o 6. O x pode assumir, nesse caso, qualquer valor a partir de 7. Estamos falando de conjuntos inteiros, tá? Pode assumir qualquer valor de 7. Se for menor que, você vai perceber que se é menor que 6, x menor que 6, vou colocar aqui, x menor que 6, esses x podem assumir os valores para valores menor que 6. Tá? Não pode incluir o 6, porque o 6 está dentro, então tem que ser menor que 6. Menor que 6 é quem? Você pode começar lá, por exemplo, do infinitos, lá para os negativos. 2, 3, 4, 5. Ele não pode passar de 5, porque esse número é menor que 6. E já na igualdade, se eu digo que o x é maior ou igual a 6, tem esse sinalzinho aqui, ó, maior ou igual. Então, esse x ele pode assumir o valor 6, ou seja, ele pode partir do 6, 7, 8 e assim sucessivamente, ao infinito. Quando é menor que 6, esse x vai assumir, incluindo o 6. Lembra lá, né? Comentando sobre isso. Como que o x seja menor que 6, menor ou igual a 6. Então, o x pode assumir o conjunto de solução como? Posso pegar, incluindo o 6. Coloca aqui, ó, lado infinito negativo, lado infinito. Um dos modos lá, você sabe como é que começa. Então, 5 até o 6, tá? Porque inclui a igualdade. Então, 6 está inserido nesse conjunto, tá? O 6 está inserido, ok? Vamos lá, então, pegar um exemplo. Coloquei aqui um exemplo bem simples, bem tranquilo. 2x maior que 2, 2x mais 2 maior que 0. Vamos descobrir que valores esse x vai assumir para que essa sentença se torne verdadeira, tá? E aqui, o nosso querido conjunto universo. Esse conjunto universo, você sabe que esse 5 é o conjunto dos números inteiros, então inclui os números negativos e os positivos, nada de fracionário que não tenha resultado inteiro, nada de número decimal. Se terminarmos de resolver isso aqui, não inclui esses números racionais, números convíguos, ok? Então, olha só. O conjunto universo é um inteiro. Vamos resolver. Você resolve uma inequação, no princípio, como se fosse uma equação, tá? Julgando esse aqui como igualdade. Então, vai ficar assim. 2x mais 2 maior que 0. Você vai deixar aqui a variável, o objetivo é encontrar essa variável. Maior que 2 está antes, também tem o primeiro membro do segundo, vai para depois inverte-se no sinal. Faça agora, faz a divisão, né? Multiplica, quando muda de membro, inverte-se o sinal da operação, está multiplicando, vai então dividindo. Nesse caso aqui, para essa solução, o x tem que ser maior que menos 1. Preste atenção, nenhum valor que seja menor do que menos 1 vai satisfazer essa igualdade. Só vai satisfazer se o valor for maior que menos 1. E aí vamos então bolar um conjunto de solução. Presta atenção no conjunto de solução. O conjunto de solução tem um textozinho matemático que você vai anotar em forma de símbolo. E aí é preciso que você volte na simbologia que foi anotado no quadro para vocês, por mim e pelo professor Richardson, e verifique o significado de cada um, tá? O pertence, o tal que, lá direitinho para você entender. Mas eu vou mostrar para vocês. Vem aqui, vem comigo. Olha só. Conjunto de solução. Você vai dizer qual é a solução para essa equação, de modo que quem vai ler o teu exercício, a tua solução, saiba do que você está falando, certo? E uma frase que vai ser interpretada verbal, para verbal, de forma simbólica. Então, presta atenção. Primeira coisa que você vai notar é a variável da equação. Então, você vai colocar aqui, ó, x. Você vai dizer a quem ele pertence, a qual conjunto. Qual é o conjunto universo da equação? Opa, inteiros. Então ele pertence ao símbolo de pertence. Olha só, o Ezinho um pouquinho mais grande, né? Mais maiúsculo, só que um pouquinho mais puxado as perninhas. E você coloca aqui, perninha foi legal, pertence ao inteiro. Tal que, agora você colocou um conjunto gigante. Todos os inteiros poderia ser solução dessa equação, mas tem uma redução aí. Quais são eles? Você vai simplificar. Tal que, ou a barrinha, tem que colocar. E aí você vai repetir isso aqui. Tá? Olha só a facilidade. Repete. Ctrl C, X, Ctrl V, X maior que menos 1. Fecha a chave.
Essa é a notação correta do conjunto solução, tá? Aqui fica então o conjunto solução da equação, da inequação, certo? Então sempre que você terminar de concluir as duas soluções da equação, você vai colocar isso aqui. E se o exercício for contextualizado, você vai ter que interpretar essa solução. Caso a alternativa também for de marcar, você também vai ter que interpretar isso aqui, tá? Então olha só como é que fica. Variável da equação, deixa eu destacar aqui com uma outra cor, variável da equação, está aqui. Esse símbolo, você lembra, pertence, esse aqui ó, é o conjunto universo, e isso aqui, vou fazer o caminhozinho para você acompanhar, olha só o caminhozinho, não, sobe, tá aqui ó, é esse aqui ó, certo? Só pegou, tirou do lugar e organizou bonitinho a sua equação, tá? E aí agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu material, vai revisar esse conteúdo olhando o seu material, acompanhando o vídeo, pausa quando você não entender, volte um pouquinho, revise novamente, verifique os conjuntos numéricos, verifique os símbolos que você vai precisar anotar e faça os exercícios. E até a próxima, se Deus quiser.